Retomamos agora com a audiência, com a sessão especial, e eu retomo a fala ao deputado, ao secretário, no tempo em que ele havia parado. Secretário, a palavra está com o senhor. Obrigado, deputado Bruno. Então, eu estava falando sobre as matrículas, né, que foi a pergunta do deputado Kennedy Nunes, e, como eu falei, nós, claro que já estamos atentos a esse ponto. Eu vou citar um exemplo, né? Os senhores acompanharam aí o processo que nós contratamos da montagem de uma escola modular no norte da ilha. É uma região que tem tido demanda crescente. Nós, deputado Kennedy, tínhamos pensado em abrir aquela unidade, são 10 salas de aula, 300 alunos cada turno. Nós tínhamos pensado em abrir 2 períodos e já definimos que vamos abrir 3 períodos. Isso nos dá esse fôlego, né, para que a gente possa dar conta da demanda. E eu estava dizendo, né, do nosso regime de colaboração. A deputada Luciane tem acompanhado. Eu penso que Santa Catarina tem sido referência também nessas tratativas de alinhamento entre Estado e municípios. E até hoje, deputado Kennedy, e aí especificamente aqui no município de Florianópolis, é onde nós temos tido muitas tratativas com a Secretaria Municipal de Educação para darmos conta da demanda por matrículas. No início do ano, a gente zera as demandas de matrícula, e quando chega no meio do ano, principalmente lá na região norte da ilha de Santa Catarina, no município de Florianópolis, nós temos novamente uma quantidade de alunos esperando por vagas pela migração de famílias que vêm para cá, mas a gente sempre até agora tem conseguido, inclusive, né, o Ministério Público tem interagido conosco, a gente tem conseguido dar conta dessa responsabilidade. O acesso à educação é direito do estudante e nós, Estado e municípios, temos a responsabilidade de garantir essa vaga. Agora, é importante destacar, nem sempre o Estado vai ter a vaga naquela escola próximo de onde a família mora, tá certo? Essa é uma regra importante, a prioridade é essa. Só que se nós não tivermos vaga naquela série, naquela escola, nós haveremos de procurar a vaga numa escola mais próxima e aí, a mais de 3 quilômetros de distância, a gente confere o transporte escolar, que também é o direito do estudante. Então, deputado Kennedy, eu espero ter respondido todas as suas perguntas, os seus apontamentos. Eu agradeço especialmente a manifestação da deputada Luciane, que realmente a gente tem a mesma sensação, né? O deputado Gessé fala que as crianças elas são menos suscetíveis a danos maiores pela contaminação, mas elas são portadoras, elas levam para os seus pais, para os seus avós, para aqueles com os quais elas convivem. E aí sim nós podemos ter um agravamento do sistema de saúde. E essa é a premissa do Estado. A decisão tomada com base nas informações da Secretaria da Saúde. Essa ferramenta de gestão dos dados da saúde, essa ferramenta de inteligência que foi disponibilizada a todos os municípios para que os prefeitos façam uso e juntos, né, a gente vá tomando as melhores decisões, primando pela de todos os envolvidos no processo. Eu finalizo por aqui essa parte, deputado Bruno. Secretário, há estudos que demonstram o oposto do que o secretário fala, que as crianças contribuem muito pouco para a cadeia de transmissão. Por isso que eu defendo que a regra deveria ser a liberdade. Eu vou passar a palavra para a deputada para o deputado Márcios e, na sequência, para a deputada Ada de Luca. Boa tarde a todos. Cumprimento o deputado Bruno, parabenizando pela iniciativa, deputada Carminati, assim estendo aos demais colegas, ao secretário Natalino, pela sempre prontidão e quando nós mandamos mensagem, sempre está respondendo. O secretário de Estado tem muita coisa, mas sempre dá uma atenção especial para os deputados. Isso é muito importante, secretário. O que eu gostaria de perguntar ao secretário é, por exemplo, nos colégios do Estado, que tem estágio e tem aulas de laboratório, também está prevista esse retorno gradual a partir do dia 13/10? E uma vez que... Como é que fica essa questão para esses alunos, né? Claro que tudo nós sabemos que depende do vírus. O vírus não é inventado por ninguém, só por um cidadão que comeu o tal do pangolim, que eu nunca vi um negócio desse. Foi lá comer um animal contaminado com o vírus do morcego e aí fez tudo isso, tá na literatura, né?
não invento nada, eu só estudo o que está na literatura. Pois bem, então esse é o questionamento. Estágio e aulas de laboratório. Segunda pergunta, os colégios receberam álcool e máscaras. Eles vão receber mais algum equipamento, por exemplo, para auferir a temperatura? É interessante isso. O que eu gostaria também de deixar, secretário, orientar, eu vi um vídeo que quando é feita a auferição da temperatura aqui na parte da testa, ele atua na glândula pineal. Isso é interessante a gente também levantar. Por isso que, por exemplo, eu peço para que seja auferido aqui no pulso, que é a mesma coisa. A glândula pineal, ela tem um efeito muito forte no corpo. Então, isso pode trazer um prejuízo também cognitivo de outros setores. Por isso, eu gostaria de deixar o alerta, ainda mais o senhor como secretário de educação, que a gente precisa levar essa questão pedagógica também. E o meu questionamento, terceira pergunta em relação às vans que ganham a vida, e nós sabemos, aqui o deputado Kennedy Nunes trabalhou na questão dos colégios particulares, tudo certo, ele já fez o questionamento, mas eu gostaria das vans. Eu solicitei já como indicação que o governo abrisse uma linha de crédito. Há possibilidade, uma vez que a van ela tem uma função pública e ela presta um serviço público de transporte escolar, alguma linha, alguma coisa que a gente possa contribuir, sabedor que a pasta específica é da educação, mas também está correlata a toda essa rede que faz parte da escola, né, de levar o aluno, trazer o aluno. Obrigado. Passo a palavra para a deputada Ada De Luca, para que faça seu questionamento também. 3 minutos para a deputada. Oi, deputado, mas eu acho que a fala que eu ia fazer o deputado Kennedy já mais ou menos fez. E a deputada Luciana também. Secretário, eu quero ser bem sincera para o senhor, como mulher, como mãe, como avó. Eu sou contra a volta das aulas, tá? Até porque o senhor sabe tão bem quanto eu, que mesmo que a criança não venha a ser portadora, mas ela é transmissora. E aí ela passa para a avó, ela passa para o avô, ela passa para a própria mãe, para o próprio pai, entende? E nós temos que achar uma saída, eu acho que a saída que a deputada Luciana falou, né, ela é muito correta. E outra coisa é ter um planejamento para pós-pandemia, né? Tem que ter, porque na minha ótica nós tivemos muitos problemas, como eu já falei várias vezes, muitos problemas por falta de planejamento. Agir só em cima da hora, do momento, né? E não é assim. Não é assim nem no governo, nem em lugar nenhum, em secretaria nenhuma, e tampouco até na casa da gente, né? Se nós não tivermos planejamento, nada funciona. Entende? Então, era só isso que eu queria dizer. Tá? Pela Obrigado, ordem, deputado. Deputado Bruno. Deputado Bruno, Deputada. só pela ordem, uma questão. Eu só quero fazer uma sugestão, deputado Natalino, diante dessa preocupação das vans que o deputado Márcio falou, aqui em Chapecó, eu falo aqui porque eu estou em Chapecó, o prefeito municipal enviou para a Câmara Municipal de Vereadores um projeto de lei autorizando o adiantamento de 40% do pagamento no transporte escolar para os donos de vans, para isso descontar no ano que vem. Então, eu estou apenas trazendo aqui uma informação, porque eu acho que a gente precisa somar forças para buscar saídas, para salvar todas essas cadeias produtivas, né, que estão sofrendo muito e a gente precisa contribuir. Só queria trazer essa informação aqui como sugestão. Obrigada. Bom, nós, como foi pedido questão de ordem, eu também vou aproveitar, e já que não temos mais questionadores, e é a última resposta do secretário, eu também vou quebrar o protocolo e fazer mais uma pergunta, deixar o secretário, e agradeço a gentileza dele de responder, mas, secretário, o secretário falou muito sobre a não condição de retorno às aulas pela situação sanitária, que não há condição de retorno, ou liberação agora, liberar pelo menos para que aquelas escolas que queiram retornem, por conta da condição sanitária que o senhor acha muito grave. O senhor acha que o governo Moisés, então, erra
ao não proibir o transporte coletivo, não proibir bares e restaurantes, o senhor acha que o governo Moisés está errando em não proibir também o transporte coletivo, por exemplo, que é um vetor muito maior de transmissão? E eu passo a palavra ao secretário. Bom, primeiro, deputado Bruno, ainda na sua colocação anterior, quando o senhor fala, né, que há estudos que dizem que as crianças não sofrem, etc., etc., e aí eu já faço referência à fala da deputada Ada também, e agradeço a sua manifestação, deputada. Eu tenho dito e reafirmo aos senhores que se nós colocássemos numa sala de discussões aquelas pessoas que defendem, os profissionais, especialistas, que defendem esse posicionamento que o deputado Bruno traz, e aqueles especialistas contrários, aqueles que defendem a manutenção das escolas fechadas por conta do risco que as crianças levarem aos seus familiares, essa contaminação, e aí nós temos uma explosão da demanda do sistema de saúde, eles ficariam discutindo aí um longo tempo e muito provavelmente não chegariam a um termo comum do que é certo, o que é melhor, se mantermos as aulas presenciais suspensas ou retomarmos. Então, só para deixar bem claro, é um tema que evidentemente gera toda essa polêmica, nós temos que fazer uma escolha, nós temos que tomar uma decisão, e se nós tomássemos a decisão pela retomada, o governo do Estado seria criticado por alguns setores, certamente seria, mas infelizmente, né, nós temos que tomar decisão, e aí o governo do Estado entende que as decisões tomadas até agora elas são acertadas porque elas primam pela saúde da população do Estado de Santa Catarina. Deputado Márcio, muito obrigado pela sua referência. Assim tem sido e assim é a nossa conduta, não apenas do secretário, mas de toda a equipe, de diretores, de assessores. Muitos dos senhores, a gente já disponibilizou canal direto, não precisa passar pelo secretário, para que vocês tenham informações de processos de interesse dos senhores, e canal aberto para todos vocês a qualquer tempo, a qualquer dia da semana. Muito obrigado pelas suas palavras. Né? Em relação às atividades laboratoriais e estágios, sim, está no plano de retomada como prioridade, porque nós entendemos que são atividades importantes para a formação dos estudantes. Então, como nós organizamos a retomada, essas ações estão como prioridade para a retomada também logo no início. O senhor citou, e é verdade, nós já encaminhamos mais de 2.200.000 máscaras para as escolas, uma quantidade grande também de álcool em gel, mas não será suficiente, nós estamos adquirindo mais equipamentos para a proteção, também estamos adquirindo termômetros para a medição de temperatura, e aí, evidentemente, se outros equipamentos de proteção individual ou coletiva se fizerem necessária, nós vamos, evidentemente, adquirir e disponibilizar para as nossas escolas. O senhor citou esse vídeo, né, que está rodando aí, a gente recebeu também sobre o local de medição. Eu não entendo, não sou especialista, eu procurei a informação com especialistas e não há nada cientificamente comprovado. Foi a resposta que eu ouvi. Eu não estou dizendo que seja certo, eu estou dizendo que é a resposta que eu ouvi de especialistas, ok? Estou compartilhando com os senhores. Em relação às vans, né, aí eu acho essa iniciativa que a deputada Luciane traz bastante interessante. Novamente, é uma ação, é uma decisão que precisa ser tomada na Secretaria da Fazenda. Levarei ao colega Paulo Eni essa sugestão dos senhores para que seja analisada a possibilidade de alguma ação do Estado nesse sentido, né? Senhor secretário, é o deputado Kennedy, só pedindo ao presidente da sessão, eu estou aqui recebendo muitas falas dos pais, aliás, dos donos de creche, pedindo para que o senhor interfira mais ainda e faça um pedido especial à Secretaria da Fazenda com relação a essa questão da linha de financiamento. É muito importante, até porque o senhor tem, poderia dizer, legitimidade para fazer isso em virtude de ter essa economia do Estado no aluno estar na particular. Então, chega lá para eles, olha, é muito mais barato a gente abrir uma linha de crédito para as escolas do que pegarmos isso tudo e termos que gastar mais 10 bilhões por ano da educação. Obrigado, secretário. Bom, começo então já pela sua participação, deputado Kennedy, não tenha nenhuma dúvida que nós reforçaremos esse pleito, porque nós já levamos à Secretaria da Fazenda.
desse setor, desse segmento, é onde nós mais temos recebido demanda, inclusive de alguns dos senhores, né, para a nossa atenção, né, em relação ao impacto que está acontecendo, mas aí, novamente, né, a nossa decisão tem sido primando pela saúde de todos os envolvidos, né. Em relação, eu tenho a impressão que era isso, eu não sei se... eu estava falando do planejamento, né, da deputada Ada, e deputada Ada, eu reafirmo, né, que a nossa decisão tem sido sempre tomada com base em dados e informações e numa ação que nós estamos ouvindo onde a educação acontece, os envolvidos no processo de educação, os professores, os nossos gestores, as nossas coordenadorias regionais. Nós estamos ouvindo todas as demandas, o sindicato da classe, o sindicato dos professores tem trazido as demandas para nós, o sindicato das escolas particulares, deputado Kennedy. Ainda ontem nós tivemos uma audiência com o presidente, numa tratativa muito respeitosa, ele nos trouxe todas as demandas. Aliás, a interação está filmada, se os senhores tiverem interesse, para ver a forma respeitosa com que nós recebemos as demandas dele, posicionamos a forma de visão do Estado e levamos essa tratativa ao conhecimento da Secretaria da Saúde também. E esse tempo, deputada Ada, que nós temos aí agora, desse anúncio, dessa capacitação, que vai acontecer no dia 9 de setembro, né? Nós teremos, então, um tempo suficiente para que todas as redes se apropriem desse conhecimento e nos organizemos bem para a retomada das atividades. As decisões do governo, deputado Bruno, têm sempre sido anunciadas com a devida antecedência para que todos possam ter tempo de se organizar e retomarmos com toda a segurança. Já combinamos com o colega da Secretaria da Saúde que temos essa responsabilidade de fazermos o anúncio. As informações que nós recebemos dão conta de que as condições de saúde de Santa Catarina estão melhorando, o que é muito positivo e o que mostra que o governo do Estado tem tomado as decisões acertadas. Mas, me perdoa, a minha pergunta foi se o senhor acha que o governo Moisés erra ao não proibir, por exemplo, o transporte coletivo. Eu ia chegar nesse ponto agora, que era a última pergunta. Estou controlando o tempo aqui, deixei a última pergunta. Eu penso que não. Eu reafirmo que o governador Moisés, ele tem participado de todas as decisões e as decisões que o Estado vem tomando, sempre chanceladas pelo governador, elas são tomadas com base nas definições, nas informações técnicas e qualificadas, muito qualificadas da Secretaria da Saúde. São decisões responsáveis que primam pela saúde e segurança dos catarinenses. Então, eu reafirmo que o compromisso do governo do Estado e da equipe do governo é com a segurança e a saúde dos catarinenses. Não é diferente na educação. Eu mostrei o número para os senhores, repito, 1.700.000 pessoas, 1.700.000 catarinenses são envolvidos na educação e quando nós retomarmos as aulas presenciais, a gente movimenta a população do Estado inteiro. E é por isso que nós precisamos ter esse olhar atento e responsável para as tomadas de decisão. Pois é que para mim me parece contraditório, secretário, os senhores acharem correto em terem 2 pesos e 2 medidas, acharem que não tem problema, por exemplo, transporte coletivo e que tem problema em liberar em escolas. Isso me parece um pouco contraditório, já que o senhor falou tanto de estudos, já que cientificamente o transporte coletivo, por exemplo, tende a ser um vetor de transmissão muito maior do que as próprias escolas. Então, ou o governo erra ao não proibir o transporte coletivo, ou o governo erra ao proibir que as escolas abram se assim queiram. Eu agradeço a presença de todos. Eu realmente o senhor tem um comentário que gostaria de fazer? Um comentário nessa última ponderação do senhor, bem rapidinho. Me perdoe, né, respeitosamente, eu não entendo que seja contraditório, é que essa é uma decisão complexa. Eu queria aproveitar e dizer que o Estado, o governo do Estado, atendendo a pleitos, atendendo a demandas, nós fizemos liberações para a educação. O Estado liberou o ensino superior, o Estado liberou o estágio do ensino superior, o Estado liberou o estágio do ensino técnico, o Estado liberou as atividades laboratoriais. E essas concessões todas, elas têm sido acompanhadas por esse sistema de inteligência. E mostra que até aqui, e diferente de outros estados que agora estão liberando o ensino superior, né, Santa Catarina tomou as decisões acertadas. Volto a dizer, finalizo, deputado Bruno, que
o secretário e a equipe da Secretaria da Educação estão à disposição de todos os senhores a qualquer tempo para responder a todas as suas dúvidas, para que a gente tenha esse canal de diálogo franco, aberto, respeitoso e democrático entre os senhores representantes e nós que somos responsáveis pela execução da educação no Estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela oportunidade e pelo tempo dos senhores. Senhor secretário, com todo respeito, mas esse canal aberto, ele é minha prerrogativa. O canal aberto com o secretário e a convocação de um secretário de Estado é prerrogativa de um deputado. Eu não quero que o senhor tenha de canal e diálogo aberto comigo. Eu gostaria que o senhor tivesse diálogo com as escolas, com os pais. Gostaria muito isso, porque informar é diferente de dialogar. O senhor falou no começo que surpreende com a minha posição, mas é porque o senhor considera o que parece informação dialogar. Eu não considero. Uma coisa é você publicar em um site, você divulgar o que está fazendo. Outra coisa é você tirar, enquanto o processo está em curso, acontecendo, o senhor dialogar com a sociedade que está sendo impactada por isso. E o senhor também, se me permite, o senhor fez uma analogia com uma sala, se botarem os cientistas a debaterem, não teremos consenso entre os dois lados. Pois é, mas a secretaria está tomando um lado, está indo para um dos lados. Usando a mesma analogia do senhor, se eles não se entendem, se os lados não se entendem, eu acredito, na minha opinião, e a minha opinião pessoal agora, que a regra deveria ser, então, a responsabilidade e a liberdade. Os pais que quisessem enviar os seus filhos, assim poderiam, e os pais que não quisessem, não seriam punidos. As escolas privadas que quisessem abrir, poderiam abrir, já que, como o senhor falou, há argumento para todos os lados, mas a Secretaria toma uma posição ao proibir as escolas privadas que querem abrir, de abrir. Isso é o que me preocupa muito, porque escola privada e pública não é igual. Por mais que nós tenhamos, que o senhor consiga algum crédito eventual, não é igual. Escola pública não quebra, não desemprega, agora a escola privada sim. Por isso a preocupação dessa audiência. De qualquer forma, eu agradeço muito a participação do senhor. Eu espero que essa postura com a sociedade e com as escolas, isso possa mudar um pouco na Secretaria, que possa haver esse maior diálogo com a Secretaria, porque nós deveríamos hoje estar tratando de outros assuntos e não dessa falta de diálogo. E já encerrando a sessão, a presidência agradece a presença do senhor secretário Natalino Uguione, que, atendendo a convocação dessa Assembleia, prestou os esclarecimentos solicitados. Antes de encerrar a presente sessão, convoco outra ordinária para amanhã, no mesmo horário regimental. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.